Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo bem interessante falando sobre seleção de ferramentas, né? A gente vai estar justamente fazendo uma relação de execução, né, com o projeto de fabricação dessa peça aqui. Vocês podem estar observando aqui o desenho, né? Então, o objetivo aqui inicial é justamente estar selecionando as ferramentas para a execução dessa peça aqui, né? Então tomar como base aqui o desenho dela para poder estar selecionando as ferramentas ali para execução. O que é que a gente tem que ficar atento? O processo de seleção de ferramenta ele fica muito voltado à parte da geometria que o mesmo vai estar caracterizando ali na peça, né? Então, se vai ser uma ferramenta que vai estar gerando algum ângulo, se vai ser uma ferramenta para canal, enfim. Então, existem várias ferramentas que podem ser selecionadas para esse tipo de aplicação. Então, exemplo, aqui no simulador, né, o qual o link está aí na descrição, a gente tem aqui uma série de ferramentas, né, que podem ser selecionadas, né? Então veja aí que tem bastante ferramenta, ferramenta para torneamento interno, externo, inclusive, né? Então, nesse caso, a usinagem que a gente está tratando, ela é especificamente externa, né? Então a gente pode observar que a peça que vai ser fabricada, ela vai ter só um modelamento externo, né? Então ela não tem uma geometria complexa ali enquanto execução, né? Mas o grande foco dela é esse perfilamento externo, né? Então a única coisa que ela traz um pouco diferente aqui é que ela tem um canal, né? Esse canal com 10 milímetros, né, de espessura, né? Então ficar atento com a ferramenta aqui para poder fazer esse canal, né? E verificar se tem alguma ferramenta perfilada para fazer os chanfros que estão aqui indicados, né? Então é basicamente esse aí o detalhe aí para o ciclo, né? Então voltando aqui para selecionar aqui as ferramentas, observa que uma das características das ferramentas é justamente o ângulo, né, que ela vai ter ali de entrada. Então, exemplo, esse ângulo aqui mesmo de entrada, ela deixa um ângulo aqui negativo, né? Então essa ferramenta ela é muito não, né? O foco dela é o desbaste para o perfilamento externo, né? De qualquer maneira, ela deixa esse ângulo aqui na superfície a ser executada, né? Então é uma característica dessa ferramenta, ela vai te dar uma boa relação lá de poder, né, de usinagem no que diz respeito ao desbaste, mas ela deixa esse ângulo aí para execução, né? Como a peça ela não é tão complexa, né, eu vou pegar essa ferramenta aqui, o qual essa ferramenta ela traz justamente características ligadas à parte tanto do faceamento, né, quanto para o perfilamento externo. Então a gente pode observar que a característica dessa ferramenta aqui, né, esse ângulo dela, né, você vê que ela vai deixar essa relação do ângulo reto e ela serve tanto para o perfilamento externo como para o faceamento, né? Então aqui é uma ferramenta importante aqui para a nossa execução, né? Então nesse caso, para a execução dessa peça, uma das características da ferramenta é justamente que ela sirva para esse ciclo, né? Ou seja, ela sirva tanto para o perfilamento externo, né, quanto para o faceamento. Então aí fica aí como a primeira ferramenta aqui para execução, né? Então bem interessante essa característica dela. Eu posso estar utilizando um ciclo de desbaste, um ciclo de acabamento, um ciclo de desbaste, um ciclo de acabamento, né? Mas aí no caso, como a profundidade de corte não é tão alta, eu vou estar utilizando uma ferramenta única aí para esse ciclo, né? Veja que tem algumas características no que diz respeito às ferramentas, né? E uma que me interessa bastante é justamente essa aqui, né? Que é uma ferramenta perfilada para 45 graus. Ou seja, ela já vai realizar o chanfro da peça sem precisar girar o carro móvel, né? Deixa eu colocar ele aqui. Fechei ele aqui. As ferramentas já vão estar ali posicionadas. Então eu vou poder executar o chanfro da peça sem precisar girar, né, esse carro porta-ferramenta, né? Ele tem a possibilidade de giro, né, aqui embaixo, né? Então você consegue também colocar grau, né, colocar algum grau ali específico para estar executando o chanfro. Mas aí no caso, como a ferramenta ela já é perfilada, ajuda muito, né? E a última ferramenta é justamente a ferramenta aqui para canal, né? Aqui tem as ferramentas com a espessura, né,
canal, né? Veja aqui que tem essa aqui com a espessura maior, que é de 6 milímetros. Quanto maior a espessura da ferramenta, mais área de contato, mais pressão de corte, né? Então, dependendo do tipo de material, tipo de fixação, você pegar uma ferramenta com espessura muito grande, você vai ter uma pressão de corte muito grande e pode ser que a usinagem não fique tão legal, né? Então, não vou escolher essa de 6, eu vou escolher essa aqui de 4 milímetros. Vou escolher aqui essa de 4 milímetros. Então, aqui a gente tem as 3 ferramentas necessárias para o ciclo, né? Ou seja, uma ferramenta que vai estar sendo utilizada para o faceamento, perfilamento externo, tem uma ferramenta que vai ser utilizada para execução dos chanfros e tem uma ferramenta para execução do canal da peça. Então, as 3 ferramentas que serão utilizadas aí para a fabricação dessa peça aqui, né? Essa peça ela traz aí como dimensão mínima, né, 45 milímetros, né? Não vou dizer nem dimensão mínima, né, mas a dimensão final, na verdade, né, 45 milímetros e um comprimento com 73 milímetros. Então a gente vai estar utilizando uma peça com um comprimento maior para execução dela, e a gente vai estar utilizando um diâmetro aí, vamos selecionar um diâmetro aí pelo menos ali entre 48 a 50 milímetros de diâmetro aí para execução da peça. Um detalhe importante, né? No simulador, né? No simulador que a gente está utilizando, eu pelo menos não vi no uso dele a questão da característica de você poder girar a peça, né? Como é muito comum nos softwares de CAN, né? De manufatura assistida por computador, o qual você tem parâmetros ali de execução para CNC, né? Então é muito comum você ter a questão de virar a peça, né? Usando um lado da peça, o próprio software gira a peça. Mas nesse caso eu não vi nessa característica, né? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse perfilamento da peça, né? Mas a gente não vai sangrar a peça, não vai cortar a peça, né? Ela vai ficar com a parte ali fixa, para a gente simular realmente esse perfilamento externo, tá bom? Então no próximo vídeo a gente já vai estar seguindo com a parte de planejamento e de execução da peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!